Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Topografia de Milhões. Eu sou o Aloísio e o tema da nossa aula de hoje é erros comuns que acontecem ao se trabalhar com drones. Antes de começarmos a nossa aula, se você ainda não é inscrito nesse canal, clique aqui embaixo no botão de se inscrever, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos conteúdos que nós estamos disponibilizando a respeito de drones, civil 3D e topografia. Se você é um topógrafo raiz, eu tenho certeza que você já vai curtir esse vídeo porque sabe que ele vai te agregar em algo. Agora, se você ainda não conhece nosso canal, segura aí a sua mãozinha e eu vou te pedir para curtir esse vídeo caso ele te agregue alguma informação. Muito comum que quando alguém está começando na área do mapeamento com drone, ainda como não tem, muita experiência na área, não tem muita experiência no assunto, é normal de cometer alguns erros que, em muitas das vezes, não é possível corrigir esses erros no escritório e o profissional tem que voltar a campo para fazer a tomada das fotos novamente para conseguir fazer um processamento adequado. Então, o primeiro erro que nós vamos trabalhar, que nós vamos falar sobre ele, é com relação ao buffer da sua área de mapeamento. Por exemplo, esse daqui é um trabalho de um mapeamento que nós tínhamos que fazer para representar essa área no nosso mapeamento. E para a gente conseguir trabalhar e representar essa área no nosso mapeamento, a gente deixou toda essa área de buffer na nossa imagem. O que que é isso? É uma área além do mapeamento que você vai mapear. Ou melhor, é uma área além da sua área de interesse que você vai mapear. Por que que você vai ter que fazer isso? Se você definir que a sua área de interesse é essa daqui, olha só. Se você definir que a sua área de interesse é essa daqui, e você colocar o drone para sobrevoar apenas essa área sua, a borda da imagem não vai ficar legal. Ela vai ter algumas distorções porque terão poucas imagens que vão estar representando esse trecho daqui, o limite da sua imagem. Então, isso daí é um erro que a gente vê que acontece com frequência, que são profissionais iniciantes na área, eles jogam, o KML apenas da área de interesse e fazem um mapeamento em cima daquele KML. E nós não podemos trabalhar dessa forma. Nós devemos definir uma área um pouco maior para que a borda que fique distorcida não esteja dentro da nossa área de interesse. Nesse exemplo aqui, já até pegando uma dica para vocês, o que que nós fizemos? A nossa área de interesse era apenas até essa rodovia, essa rua, passando aqui embaixo. Porém, aqui nesse local tinha muito mato, era brejo, e nós não conseguiríamos colocar pontos de controle nesse lugar aqui de forma prática, fácil, satisfatória. Então, o que que nós optamos por fazer? Nós acrescentamos, nós aumentamos a área para extrapolando a área dessa maneira aqui. Por quê? No lugar aqui do P1, a gente podia ter colocado, por exemplo, o ponto, eu acabei colocando ele em cima aqui da estrada, porque não teve problema. E o ponto P7 e o ponto P13 aqui, a gente conseguiu colocar ele também dentro dessa estradinha aqui. É muito mais fácil a gente acessar uma estrada e colocar os pontos na estrada do que você entrar no meio de um brejo e colocar o ponto no brejo. Então, o que que nós fizemos?
colocamos os pontos, né, na nossa área de interesse, que era aqui na estrada, e para garantir que a gente tivesse mais imagens além da estrada e que o mapeamento como um todo tivesse mais precisão, nós aumentamos a nossa área de voo aqui, aumentamos um pouquinho, para colocar os pontos aqui também e garantir que a nossa área de interesse, que seria esse local daqui, ela inteira estivesse mapeada e com precisão. E na minha opinião, isso daqui é válido, porque eu iria gastar 2 baterias para fazer o mapeamento dessa região todinha aqui. Acrescentando esse espaço a mais aqui no mapeamento, isso daqui não me custou nenhuma bateria a mais. E eu colocar esses pontos de controle aqui, como a gente trabalha com o GPS RTK, também não aumentou praticamente nada de trabalho em campo. Então, nós tivemos um pouquíssimo nível a mais de trabalho no computador, no escritório depois, pouquíssimas fotos a mais que iria demandar, né, tempo de processamento, e nós conseguimos aumentar consideravelmente a qualidade do produto que nós entregamos para o cliente nesse local. Então, para a gente finalizar essa primeira etapa aqui, não cometam mais esse erro de não deixar um buffer, uma área além da sua área de interesse para o drone poder manter muitas imagens, né? Uma sobreposição grande das imagens dentro da sua área de interesse, ok? O segundo erro muito comum que nós vemos acontecer é o pessoal trabalhar com uma sobreposição de imagens pequena. O que isso quer dizer? Dentro do Metashape, nós temos, na etapa da configuração do voo, nós temos tanto a sobreposição lateral quanto a sobreposição frontal. O ideal é trabalhar pelo menos, no mínimo, com 70% de sobreposição frontal e 70% de sobreposição lateral. Eu não gosto de trabalhar com esses parâmetros. Eu gosto de estar trabalhando pelo menos com 80% frontal e 80% lateral. Por quê? Como os drones que a gente utiliza aqui no escritório, que é um Phantom 4 Pro, né, os drones da DJI, como a câmera deles não é uma câmera de altíssima resolução e que a imagem daquela câmera vai estar abrangendo uma enorme área em campo, a gente não pode reduzir muito a sobreposição frontal e lateral, porque se você reduzir muito essa sobreposição, na hora do processamento, vai faltar dados para o software encontrar os pontos homólogos e conseguir gerar, né, a primeira nuvem de pontos, né, que a gente chama de a nuvem de tie points. Se vocês precisarem de economizar bateria em campo, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho 2 baterias, por exemplo, e eu estou definindo que a minha área de voo é isso daqui. Ou melhor, eu preciso de aumentar aqui a minha área de voo, e eu aumentando a minha área de voo, eu vejo que o software vai me recomendar aqui o uso de 3 baterias. O que eu posso fazer para conseguir mapear essa mesma região aqui com um nível de qualidade satisfatório e utilizando 2 baterias? Eu posso reduzir um pouco da sobreposição lateral. Por quê? Na sobreposição frontal, o drone ele vai estar voando aqui na linha de voo e ele vai vir batendo várias fotos aqui. E essas fotos que ele vai estar batendo vai ser sempre na mesma linha de voo. Então, no geral, a sobreposição frontal, o que vai determinar, né, quantas fotos que o drone vai estar batendo ali, é o intervalo de distância que ele vai estar capturando cada foto. Isso daqui não vai impactar tanto na quantidade de bateria que o drone vai estar utilizando. Então, se você está precisando de economizar bateria para um trabalho desse, você pode reduzir, por exemplo, a sobreposição lateral, que aqui eu reduzi de 80% para 75%, e essa redução já foi satisfatória para cair de 3 baterias para 2 baterias.
E aí, dessa forma, você não vai estar prejudicando tanto o seu processamento. É bom lembrar que em áreas rurais, como nós não temos um enorme grau de detalhamento das áreas para a gente estar representando, né, porque no geral vai ser pasto, uma estradinha simples, a gente pode trabalhar com uma sobreposição um pouco menor, talvez aí na faixa aí de 75%, 70%. Em área rural dá para trabalhar, a gente ainda consegue um resultado bom. Porém, em áreas urbanas, se a gente reduzir muito a sobreposição, a gente começa a ter um certo nível de problemas na imagem. Principalmente em construções mais altas, mais elevadas, a gente vai começar a observar um efeito de derretimento na borda dessas imagens. E isso daí é muito prejudicial para os resultados do seu mapeamento. Então, em áreas urbanas, o ideal é sempre trabalhar com pelo menos 80% de sobreposição frontal, 80% de sobreposição lateral e, dependendo da área, ainda nós temos que fazer um voo cruzado. O que seria esse voo cruzado? No Metashape, a gente consegue trabalhar deixa eu voltar aqui, ó, habilitar esse 3D melhorado. Seria isso daqui, o voo cruzado, tá vendo? Ele trabalhar com a linha de voo em um sentido e em um outro sentido perpendicular a esse primeiro. É bom também lembrar aqui que isso daqui é gosto pessoal. Eu não gosto de trabalhar dentro do mesmo plano de voo o voo cruzado. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de eu vir aqui e fazer, né, simplesmente habilitar dentro do mesmo plano de voo essa opção para ele trabalhar com o voo cruzado, eu gosto de criar outro plano de voo. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando com outra bateria. Sempre aqui no escritório, quando a gente trabalha em áreas onde vai demandar mais de uma bateria, eu gosto de sempre separar os planos de voos por bateria. Então, essa daqui já é a nossa terceira dica. Por quê? É muito comum de acontecer alguns bugs no mapeamento de, por exemplo, o drone ele sai para fazer a missão. Em teoria, se não acontecer nenhum bug, quando ele começar a detectar que ele está com pouca bateria, ele vai voltar sozinho, vai pousar, você vai trocar a bateria e ele vai continuar a missão de onde ele parou. Só que nós já tivemos casos aqui no escritório de o drone, quando ele volta, ele pula uma linha de voo e isso daí prejudica bastante o nosso processamento aqui no escritório, porque uma faixa dessa de voo que o drone pula é um lugar ali que você vai ter muita pouca sobreposição. Então você pode ter um grande erro naquela região. Isso daí a gente já viu acontecendo e isso daí não é legal. Eu gosto sempre de estar trabalhando os planos de voo sempre com uma bateria. Por quê? Quando, por exemplo, aqui, né, o drone está falando que ele vai iniciar nesse ponto aqui, certo? Aqui é o lugar onde ele vai ter a bateria, a carga máxima. Então, o que eu gosto de fazer? Eu sempre, isso daí para preservar bateria em campo e trazer mais segurança para a gente. Eu gosto de, por exemplo, se o drone ele vai iniciar o voo aqui, eu vou estar próximo desse lugar aqui para ele iniciar o voo. E eu sei que ele vai terminar, por exemplo, aqui no meio, que aí eu vou estar fazendo, né, um plano de voo aqui que ele vai estar considerando de gastar apenas uma bateria, ó, por exemplo, ó, aqui, ele vai gastar só uma bateria que ele está mostrando aqui em cima. O que eu faço? Eu poderia estar, por exemplo, com o carro aqui, ele vai iniciar o voo e ele vai terminar, ele vai iniciar o voo aqui e ele vai terminar, olha só, se a gente ajustar aqui, ó, a última linha de voo dele é nesse local aqui, tá vendo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, subir com o drone, iniciei o voo aqui, ele vai começar a fazer as linhas de voo. Eu posso simplesmente pegar o carro aqui dessa estradinha, vir andando por aqui e parar aqui no acostamento da estrada e o drone ele já vai terminar o voo nesse local. Então, quando ele terminar o voo, ao invés de ele pegar e voltar para cá,
o que ele vai fazer de forma automática, quando ele termina o voo dele aqui, eu posso simplesmente colocar o controle, né, no modo manual e descer com o drone. O que que eu estou fazendo? O que que eu estou garantindo com isso? Em planos de voos onde você vai estar trabalhando no limite da bateria, já aconteceu comigo de o drone começar a voltar e quando ele começar a voltar, ele automaticamente começar a pousar também, porque ele está identificando que a bateria dele está acabando, então ele começa a descer e você não consegue manter ele na mesma altitude. Então, nesse caso, quando aconteceu comigo, eu peguei, liguei o carro, fui atrás do drone e consegui chegar, né, até ele antes dele pousar no chão. Se a gente adota essa medida aqui, é um nível, né, de segurança, é um grau de segurança a mais que nós temos. Então, isso daqui também é algo que é muito válido, é muito benéfico. Um outro erro muito comum que acontece é o pessoal não fazer uma análise do relevo do terreno. Por exemplo, você pode considerar, talvez, de estar fazendo um voo a 90 metros de alto, a 120 metros de altura. E o que que pode acontecer? Por exemplo, aqui nessa área daqui é uma fazenda que eu já fiz o mapeamento dela uma vez, e na época, como eu tinha ainda pouca experiência com o drone, eu acabei por bater com o drone em uma árvore, porque o que que aconteceu? Eu estava fazendo o voo deste local aqui e quando o drone chegava neste local aqui, o terreno subia bastante e, além do terreno, tinham árvores muito altas aqui nesse lugar. E eu não considerei a altura dessas árvores. Atualmente, os softwares já têm funcionalidades acopladas dentro do próprio software que faz com que o drone acompanhe o relevo do terreno. E isso daí já nos auxilia consideravelmente nessa etapa, né? Porque aí, se o terreno vai subindo e o drone também vai subindo, isso daí vai te trazer mais segurança. Só que talvez vai ter trabalhos que você vai estar fazendo e que você não vai querer que o drone acompanhe o relevo do terreno. Você vai querer que o drone ele permaneça em uma altitude fixa. Então, isso daí é algo que na época eu não levei em consideração por falta de experiência. Eu imaginei, poxa, 120 metros de altura é muito alto, então não tem morro aqui com 120 metros de altura e eu não levei isso em consideração. Eu subi com o drone daqui. Quando o drone chegou nesse local aqui, ele bateu nessa mata aqui em cima. Tá bom que eu consegui encontrar o drone depois, não sei como, mas o drone não teve nada, não danificou nada. Tanto é que uma semana depois eu já estava fazendo um outro mapeamento com o mesmo drone, não prejudicou em nada, não sei como que isso aconteceu, mas serviu de aprendizado para mim. E uma forma muito prática de você fazer essa análise é o seguinte: olha só, você pode clicar aqui no Google em criar novo caminho. Você pode literalmente rabiscar a área desse jeito aqui, que não tem problema. Olha só, desse jeito aqui você pode rabiscar a área, não tem nenhum problema de você fazer isso daqui desse jeito, porque o que que eu estou considerando aqui? Olha só, você pode simplesmente agora clicar aqui com o botão direito, vem aqui em mostrar perfil de elevação e pronto, olha só, eu consigo ver que aqui é um dos pontos mais baixos, que eu estou na cota 336, vamos arredondar, 340, aqui é o ponto mais baixo, e o ponto mais alto vamos ver, ó, aqui é uma região muito alta, que é a cota 420, e aqui é a cota 440, que foi, olha só, o lugar onde nós batemos com o drone. Então, fazendo dessa maneira aqui, uma análise bem rápida já evita esse erro. Vocês já evitam de estar batendo com um drone e se vocês não tiverem a mesma sorte que eu tive, vocês podem perder um equipamento aí caro. Um outro erro muito comum também que acontece é o seguinte: quando nós vamos montar, né, o nosso plano de voo,
Olha só, dentro daqui das configurações avançadas, eu tenho duas opções aqui de marcar a exposição manual no próprio aplicativo da DJI e o foco manual também no aplicativo da DJI. Se você deixar essas duas opções desmarcadas, o drone deploy que vai estabelecer qual que vai ser a exposição e qual que vai ser o foco. E eu recomendo deixar isso daqui desmarcado mesmo, porque se você ainda não tem experiência e você quer fazer essas configurações de forma manual no aplicativo do DJI, pode ser que aconteça diversos fatores ali de, por exemplo, o foco está configurado errado, o drone está voando muito alto e ele não consegue focar na imagem lá no solo. Quando você chegar no escritório, você vai ter todas as suas imagens desfocadas. E aí, quando você estiver fazendo o processamento dessas imagens, você não vai ter qualidade nenhuma no seu resultado. Então, isso daí é muito complicado. Eu gosto de deixar essas duas opções aqui desabilitadas. Essa questão aqui de exposição é onde ele vai estar trabalhando o ISO da imagem, o shutter da imagem, que vai ser basicamente, né, parâmetros de captura da imagem que ele vai estar analisando o quê? Quantos segundos que o obturador vai ficar aberto na tomada das fotos. Isso daqui é por que é bom deixar no automático? Porque ele vai ajustando isso daqui de uma maneira que ele vai se adequar à luminosidade do dia a dia. Por quê? Por exemplo, talvez você levantou o voo, o tempo tá, o sol não tem nenhuma nuvem na frente do sol, então tá muito claro aí a área, né, que você está mapeando. E aí ele vai adequar isso daí para aquele nível de claridade. Aí o drone está voando, entrou uma nuvem na frente do sol e aí escureceu um pouco. Se você deixa isso daqui, esse ajuste manual, pode ser que as suas imagens fiquem com uma baixa qualidade. E enquanto no modo automático ele vai identificar que a imagem escureceu e ele vai ajustar os parâmetros para tentar manter isso daí sempre no máximo, sempre no, não manter no máximo, né? Manter isso daí padronizado. Isso daí também é assim uma fonte de erro muito grave e que dependendo da má qualidade da imagem capturada, você vai ter que no outro dia voltar a campo para realizar o voo novamente. E se você der o azar de não ter mais os seus pontos de controle ali no local, além de fazer o voo, você vai ter que colocar os pontos de novo. E isso daí é um trabalhão danado. Então, toma muito cuidado com isso. Um outro erro muito comum também de se acontecer é agora deixarmos no automático o white balance, que é o controle de branco na imagem. Olha só o que já aconteceu também comigo em um mapeamento. Tá vendo que isso daqui é uma mesma linha de voo que o drone está sobrevoando? Ele bateu uma foto, olha só, ele vai andando e batendo fotos, olha só, tá vendo? E olha só essas duas fotos aqui. Tá vendo como que tá muito diferente a tonalidade dessas imagens? E por que que isso daqui aconteceu? Porque eu não, ou melhor, ele aconteceu porque eu deixei no automático o white balance. Neste caso, é o ideal, né? O interessante é você colocar um valor fixo, um valor padrão. Quando eu estou voando por volta ali de 11h30, meio-dia e meia, eu gosto de travar o white balance na média ali de uns 5.500, 5.400, porque se você travar o white balance em um valor, ele vai capturar as fotos com um parâmetro constante, né? O que que é isso? Esse white balance? Seria a foto ficar, entre aspas, mais quente ou mais fria, por exemplo. Aqui a foto está mais fria, aqui a foto está mais quente. E olha só, quando a gente vem sobrevoando com o drone, ó, ele vem tudo com uma mesma tonalidade. Aqui mudou a tonalidade e depois ele continua. Mudou de novo e depois ele continua. Isso daqui é muito prejudicial no mapeamento. Então, na etapa do processamento.
Então, toma muito cuidado também com isso daqui. Manter sempre o white balance num valor constante e as configurações de foco e de exposição num valor automático. E por último, mas não menos importante, nós vemos também que acontece com certa frequência é de, na hora do processamento no Metashape, o pessoal não remove imagens com baixa qualidade. Quando nós abrimos as nossas imagens dentro do Metashape, o que nós devemos fazer inicialmente? Uma das primeiras etapas é você clicar em cima de uma imagem, clicar em estimar a qualidade da imagem, você seleciona aqui todas as câmeras e você dá um OK. Quando você faz isso, o software vai estimar qual que foi a qualidade daquela imagem. Igual, por exemplo, essa imagem aqui em específico, ela está com uma qualidade de 0.9. Quando você faz essa etapa e as suas fotos ficam com qualidade inferior a 0.6, você deve excluí-las do processamento. Eu gosto de trabalhar com imagens com a qualidade superior a 0.7, de 0.7 para cima eu utilizo e de 0.7 para baixo eu excluo. Porém, se no seu trabalho, no seu mapeamento, você tem muitas fotos que está entre 0.6 e 0.7, pode trabalhar ali ainda que não vai ser tão prejudicial. Mas, se for possível, remove tudo que tiver abaixo de 0.7 para você poder fazer o processamento dos dados, porque aí você vai conseguir garantir uma melhor qualidade ali nos resultados. Por exemplo, essa foto aqui, ela está com 0.9 e a gente tem esse nível de detalhe aqui das construções e vamos ver aqui a pior foto nossa, que está com 0,71, que olha só como que ela já fica mais um pouco borrada, tá vendo? Como que ela já não tem tanta nitidez igual essa outra foto. Olha aqui, olha só o nível olha a qualidade dessa foto. A gente consegue identificar com perfeição aqui a linha do muro aqui, a borda dos telhados. Olha só a resolução dessa comparada com essa daqui. Olha só. Tá vendo como que essa daqui ela já perdeu qualidade? Tá vendo como que ela fica meio granulada em alguns trechos? Então, se você tiver muita foto com um nível de qualidade baixo, isso daqui vai prejudicar consideravelmente nos seus resultados finais. Então, agora, para nós finalizarmos, eu gostaria de lembrá-los que adotando essas medidas, tomando esses cuidados, vocês não vão apenas economizar tempo, como também irão economizar recursos em seus trabalhos, o que muitas vezes são escassos. Então, se esse vídeo agora te ajudou, já clica aqui no curtir, segue esse canal aqui, porque todo domingo nós estamos postando conteúdos valiosíssimos relacionados a drones, civil 3D e topografia. Eu agradeço a todos por estarem comigo aqui até o final. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nos próximos vídeos eu vou estar respondendo todas as dúvidas. Na descrição desse vídeo está a nossa página do Instagram, que todos os dias nós postamos dicas valiosas, então nos segue lá também. É isso aí, valeu!